Olá, seja bem-vindo ao Agro Mais Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as estimativas do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China e da Academia de Ciências de Agronegócio da China, que vai relatar o crescimento médio estimado para a China, que vai ser de 4,9% no período de 2021 a 2030. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e a Invest SP lançaram o sumário executivo do China Agriculture Outlook 2021-2030, que é uma análise de mercado que traz um resumo sobre o histórico e as perspectivas para o comércio agrícola com o maior parceiro comercial do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a nossa entrevistada de hoje é a Suemi Mori, que é coordenadora de inteligência comercial da CNA. Suemi, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E é claro que vai contar para a gente um pouquinho sobre esse sumário, né? Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Em nome da CNA, agradeço para estar aqui falando de um documento tão importante como esse. Bom, como é que foi feito o sumário? De que maneira vocês conseguiram levantar essas informações para a gente entender esse crescimento do nosso principal parceiro comercial aqui do Brasil? Nos últimos anos, a China tem soltado esse documento com perspectivas de produção, consumo e importação dos principais produtos agropecuários consumidos na China. Por meio do nosso escritório em Xangai, a gente produziu esse sumário executivo. Então, nós selecionamos as principais culturas que têm maior relevância, todas elas para o Brasil também, e soltamos esse documento. A China é o terceiro maior importador de alimentos do mundo. Em 2019, a China comprou 150 bilhões de dólares em produtos agropecuários. Como você mesmo disse, é o nosso principal parceiro comercial. No ano passado, em 2020, teve um share de 34%, só esse ano até julho já passou dos 38% a participação da China nas nossas exportações agropecuárias. Então é extremamente importante que o Brasil esteja atento aos movimentos e às projeções de produção, de consumo, especialmente de importações da China. Suemi, o que você pode já trazer para nós de informações que já está dentro aí desse sumário, que vai ajudar aí os produtores e as empresas a entenderem esse crescimento que já foi projetado para a China até 2030, né? De que maneira, a partir desse sumário, a gente consegue poder visualizar melhor esse crescimento da China? Marcelo, assim, dando um panorama geral, nos últimos anos, especialmente esse último ano, de 2019 para 2020, teve um crescimento muito grande das importações chinesas de alguns produtos. Então, assim, soja teve um crescimento muito grande, carne suína teve um crescimento muito grande, carne bovina. O que o documento traz, de maneira geral, é que esse crescimento acelerado vai dar uma desacelerada. Não significa que a China vai deixar de comprar. Significa que ela não vai crescer tanto as suas importações como ela vinha crescendo antes. Esse ano a China também lançou o 14º Plano Quinquenal, que traz também diretrizes do governo para os próximos 5 anos. Do ponto de vista de política agrícola, tem algumas coisas que merecem também atenção, que estão refletidas nesse documento. Uma delas é uma diretriz para que haja diversificação de fornecedores. Então, tem muitos produtos importantes para a segurança alimentar da China que estão concentrados em poucos fornecedores. É o caso da soja, por exemplo. O Brasil é o principal fornecedor. E o segundo para a gente também ficar atento, eles também colocaram uma orientação para um aumento da demanda por alimentos premium, ou seja, com a urbanização e o aumento da renda da população, o governo pretende incentivar esse aumento da demanda. Então, em maneira geral, assim, eu acho que o ponto central do documento, para a gente ficar atento, são esses produtos principais que a gente manda para a China e que vinham num ritmo muito acelerado de importações pelo mercado chinês e que agora eles vão dar uma desacelerada e alguns deles, inclusive, vão dar uma recuada, como é o caso
de carne suína. A gente estava, inclusive, numa grande expectativa, né? Em várias entrevistas que nós já fizemos aqui, os produtores já estavam até se preparando para essa grande demanda de volumes que a gente já poderia estar mandando para a China. Não que isso, claro, vai cair drasticamente, mas como você apontou, essa desacelerada também tem que entender de que maneira que o nosso pecuarista aqui, voltado principalmente para a questão dos suínos, vai conseguir atender essa demanda da China, né? O pecuarista, ele está preparado para isso, né? O setor de suínos, ele está conseguindo visualizar esse momento, então, desse crescimento que você tem nos colocado aqui, ou seja, não é que a gente não vai trabalhar mais essa questão de mandar os produtos para lá com muito mais rapidez, mas entender de como mandar esse produto para lá, até para que a gente possa ter retorno em cima de tudo isso também, né? Assim, em função do problema da peste suína africana, que praticamente dizimou boa parte do rebanho suíno chinês, as importações cresceram muito. Então, só um dado de 2019 para 2020, a China importou 4,4 milhões de toneladas de carne suína. Esse valor é 108% acima do que eles importaram em 2019. Mas pelo documento, pelo Outlook, eles já têm uma perspectiva de que este ano haja uma recomposição do rebanho suíno quase na sua totalidade. E o que isso impacta? Impacta que, se em 2020 a China importou 4,4 milhões de toneladas e o Brasil mandou para a China, o principal mercado de carne suína do Brasil é a China, para 2030, a perspectiva do governo é que esse número caia para 1,2 milhões de toneladas. Então, à medida que a produção nacional cresce, que haja recomposição do rebanho, as importações vão cair. O produtor brasileiro está atento a isso, sim. E ele precisa, enfim, ter algumas possibilidades, né? A gente falando em termos de proteína animal como um todo, falando de aves, com essa queda do rebanho, com esse problema do rebanho, por exemplo, as importações de ave também cresceram. O Brasil também foi beneficiado, mas a perspectiva é que deve cair as importações. O mesmo aconteceu com carne bovina. A carne bovina, a China passou a importar mais carne bovina, mas nesse caso específico, em função daquilo que eu falei, do aumento da urbanização e da renda da população, esse não deve cair. Então, ele subiu bastante a importação de carne bovina chinesa e ele deve se manter. A perspectiva do governo é que ele cresça pouco, mas que se mantenha na mesma casa do que foi nesse último ano. O que o produtor pode fazer o que o Brasil como um todo deve fazer, não só de carne suína, mas não só de proteína animal, mas de todos os alimentos, é a diversificação de mercado. O Brasil como um todo tem uma pauta exportadora muito concentrada, tanto em termos de produtos quanto em termos de destinos. Então, ele deve pensar mais nessa diversificação ou, acho que as duas coisas fazem sentido, manter o mercado chinês, mas com produtos com mais processamento. Então, assim, você continuar hoje, tanto carne suína quanto carne bovina que a gente manda, a gente está falando in natura, né? Então, uma possibilidade é você começar a mandar mais carne processada, exportar mais carne processada para a China. Sueli, como você deixou bem claro, então, né, o produtor ele vai ter que estar preparado para este cenário, né? A indústria, você também falou, né, que essa relação da indústria com o pecuarista, entender o momento econômico do que a China está passando. Nós também, né, durante a pandemia, o produtor, né, nesse processo todo, ele não parou, né? A gente continuou produzindo, a gente continuou alimentando o país, mandando para fora, ou seja, o Brasil chegou a ser até exemplo, né, para o resto do mundo, porque nessa questão de tanto da pecuária quanto na questão dos grãos, a gente conseguiu aí superar até mesmo as expectativas. Mesmo diante do cenário que você nos colocou aqui de desaceleração, o produtor ele tem que continuar firme olhando para esse mercado chinês, né? Há uma probabilidade, então, mesmo diante da alta dos insumos, do produtor prestar atenção nos números, nos gráficos, para saber o momento certo de como mandar esses produtos para lá? Sim, acho que o produtor ele tem que estar atento ao que a China colocou, por exemplo, como prioridade para aumento da produção interna. Então, milho,
carne suína e trigo são 3 produtos que no documento deixam muito claro que vão ter incentivo do governo para o aumento da produção. Isso significa que eles querem se tornar mais autossuficientes. Como eu falei antes, a importação vai continuar, mas ela vai desacelerar e no caso desses 3 produtos especificamente, ela vai cair. Então, o produtor tem que estar atento a isso sim. O Brasil tem uma agropecuária muito diversa e muito resiliente. É isso que você falou, que aconteceu na pandemia. O Brasil foi reconhecido como um país, um fornecedor confiável de alimentos durante a pandemia. Porque o que aconteceu foi que vários exportadores agrícolas, de produtos agrícolas, eles diminuíram as suas vendas externas com receio de desabastecimento. E o Brasil, como tem essa produção muito robusta, não fez isso. A gente aqui na CNA, a gente recebeu contatos no ano passado de embaixadas preocupadas se o Brasil deixaria de fornecer esse ou aquele produto, e a gente sempre afirmou que não. Então, a nossa produção agropecuária realmente é muito resiliente. Bom, quando se trata dos grãos, né? A gente tem aí a soja, o milho e o trigo. O que o sumário, né, contempla de informações para os nossos produtores entenderem também esse momento aí que a China está dando mais prioridade para que eles possam ser sustentáveis, né, na produção de alimentos, não depender tanto da gente. O que o sumário contempla de informação com relação à parte de grãos em específico? Eu acho que o destaque principal dessa parte de grãos que o documento traz é com relação ao milho e à soja. De 2019 para 2020, a China importou de milho 11,3 milhões de toneladas. Esse valor é 136% acima de 2019, seguindo aquela tendência que eu falei que nos anos anteriores o crescimento estava muito acelerado. Como o milho é um produto considerado chave para a segurança alimentar do país, o governo vai investir no aumento da produção. No ano passado, 2020, a produção foi de cerca de 261 milhões de toneladas. E a expectativa que o relatório traz é que para 2030, nos próximos 10 anos, essa produção aumente de 261 milhões de toneladas para 332 milhões de toneladas. E vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer com a carne suína. Aumenta a produção, diminui a importação. Então, se a importação teve esse crescimento enorme de 19 para 20 e chegou na casa dos 11,3 milhões, a expectativa é que para 2030 esse número caia para 6,3 milhões. Então tem que estar atento com relação a isso. Outro caso que é diferente é com relação à soja. O consumo da soja na China é muito grande. A China não tem condição de atender o seu mercado com a sua produção, está longe disso. Só em termos de números, em 2020, a China produziu pouco menos de 20 milhões de toneladas de soja e consumiu 117 milhões de toneladas. Ela não tem condição, ela não consegue crescer a sua produção e ela vai manter as suas importações. O que tem que estar atento nisso? Em 2020, as importações da China bateram a casa dos 100 milhões de toneladas. E esse foi um aumento muito considerável com relação ao ano anterior. O que o documento traz? Que para 2030, ele não vai aumentar muito. Então, foram 100,3 milhões de toneladas em 2020 e a perspectiva é que cresça para 110 milhões de toneladas. A produção vai crescer um pouquinho, ou seja, aquele crescimento acelerado que vinha, ele não vem mais. Mas é diferente do que a perspectiva do milho. A perspectiva do milho é que as importações caiam mesmo. E com relação à soja, que tem um crescimento moderado, mas que se mantenha na casa dos 100 e poucos milhões de toneladas. Com relação a trigo, o trigo também é um dos produtos mais comercializados na China. No ano passado, também teve um crescimento de acima de 30% das importações chinesas de trigo, e a perspectiva é que ela caia. Então, a China importou, em 2020, 8,1 milhões de toneladas, isso foi 130% a mais do valor importado no ano anterior, de 2019, e para 2030, o que o documento traz é que ele vai cair da casa dos 8 milhões de toneladas para 5,3 milhões de toneladas. Então, cada um deles tem uma realidade, mas trigo e milho devem cair as importações e soja manter um crescimento muito moderado. Bacana isso que você falou, porque a gente consegue, né, o produtor até entender
que tipo de projeção que ele vai fazer em termos de produtividade também, né? Porque ele vai ter que olhar agora até 2030, ver a área de produção que ele já tem e fazer até mesmo uma estimativa daquilo que ele pode atender ao mercado chinês, né? Essa projeção, já que a gente sabe que vai diminuir um pouquinho para alguns produtos, como você deixou bem claro aqui, no caso da soja, do trigo, mas com milho a gente pode atender mais. O produtor, ele está ciente dessa informação? O sumário ajuda o produtor a olhar mais para esse cenário com mais pé no chão, por exemplo? Sim, é um documento muito importante, assim, esse documento ajuda o produtor a entender um pouco mais as perspectivas do governo, porque não é só o crescimento o que a gente, assim, só o mercado privado, né, só os produtores. O que vai ter incentivo do governo, o que não vai ter incentivo do governo. Eu acho que essas informações o produtor tem que estar atento, e ele está atento, a CNA o ajuda com isso, especialmente, por exemplo, esse relatório, ele está aí com um excelente insumo para o produtor. E o que mais o relatório, né, o sumário, está trazendo de informações aí para o nosso produtor? Por exemplo, quando se trata de política de relações comerciais entre o Brasil e a China, né? A gente passou aqui, claro, por alguns momentos em que a gente teve que ter alguma interferência por parte da questão das boas relações comerciais, do que o Brasil pode contribuir, do que a China também pode ter da gente. Que informações a mais esse sumário pode trazer para o produtor entender melhor esse momento? O sumário não fala muito de relações comerciais desse ponto de vista, assim, né? É claro que é um pano de fundo importante, assim, não só com a China, mas como com o mundo inteiro, as relações que a gente mantém com os nossos parceiros. O que a gente tem que estar atento em termos de relações comerciais, por exemplo, para produtos importantes da nossa pauta, como a soja, é a relação com outros fornecedores da China. Então, assim, outros fornecedores que têm crescido a sua participação no mercado chinês e que podem significar um certo risco para nós. Um exemplo, por exemplo, a China e os Estados Unidos têm um acordo para a China aumentar a importação de alguns produtos do mercado americano. E aí tem um número que é um número que a gente tem que ficar atento a ele. De 2019 para 2020, as importações de soja do mercado chinês vinda dos Estados Unidos cresceram 52%. O Brasil ainda é o principal fornecedor, são mais de 60% de participação que a gente tem, mas esse é um número que a gente está atento. E esse crescimento foi devido a esse acordo comercial com os Estados Unidos. Então, a gente tem competitividade, a gente é o principal fornecedor de alimentos da China, é o principal fornecedor bastante longe do segundo, que é os Estados Unidos, de soja, mas a gente tem que estar atento às relações comerciais conosco, ou seja, China e Brasil, mas China com outros países também. Quando se trata, por exemplo, do mercado de pescado, né? A gente também tem mandado alguns produtos para lá. Contempla alguma coisa nesse sentido que o nosso produtor também possa enxergar enquanto oportunidade, ou a gente também vai ter que prestar atenção se a China também está autossuficiente nesse setor? O que a gente pode esperar nesse sentido também no mercado de pescados? Assim, a nossa balança de pescados é deficitária, né? No ano passado, a gente importou 897 milhões de dólares de pescados e a gente exportou 260 milhões. Então, a gente importa mais do que a gente exporta. A China é um mercado imenso para esse setor. Só para ter uma ideia, a importação em 2020 foi de 5,7 milhões de toneladas, e a expectativa para 2030 é que essas exportações cresçam para 7,6 milhões de toneladas. Então, há espaço, sim. Eu acho que é uma oportunidade para o Brasil, mas a gente tem que fazer internamente, nós temos que aumentar a nossa produção, a gente tem que se preparar para exportar para a China, porque a gente exporta muito, muito pouco para a China. No ano passado, desses 260 milhões de dólares que o Brasil exportou em pescados, só 10% foi para a China. Então, um pouco mais de 25 milhões de dólares, 5 mil toneladas. Então, olha, a gente mandou 5 mil toneladas e a China importou 5,6 milhões de toneladas.
tem um espaço enorme para a gente ocupar aí. Ou seja, então a gente tem que correr, né, para aproveitar esse mercado que está em aberto aí e levar, claro, sempre os melhores produtos, né? Quando se trata em termos de tecnologias, a gente sabe que o Brasil, nesse ponto também, ele conquistou um espaço enorme, porque em todos os produtos que a gente manda para a China, falando aí de grãos, falando também aí de carnes, a gente tem a questão da nossa própria expensão sanitária, que a gente conseguiu provar isso durante a pandemia, mas também até mesmo as novas técnicas, né, de produção que fez com que o Brasil avançasse, pudesse explorar mais esse mercado também e oferecer produtos com mais qualidade. A China, ela está de olho nisso, nessa questão da própria qualidade dos produtos que ela está comprando, mesmo que ela fique agora olhando mais para o umbigo dela, mas ela está olhando para esse diferencial do que a gente manda para lá também? Sem dúvida nenhuma. Nesse plano quinquenal que eu falei, que eles soltaram agora no começo do ano, tem uma declaração que o desenvolvimento da China nos próximos anos deixará de ser de alta velocidade para ser de alta qualidade. Essa é uma realidade. A China investe fortemente em tecnologia no campo, inclusive. Eles querem aumento de produção baseado em aumento de produtividade. Tem vários desses produtos que o relatório traz dizendo que não vai ser aumento de área, mas sim aumento de produtividade, que vai embasar o crescimento da produção desses produtos. E aí, isso somado à realidade da pandemia, que trouxe essa preocupação imensa, maior ainda com a questão sanitária dos alimentos, sem dúvida nenhuma, a China está olhando para a qualidade. Essa questão do aumento da urbanização, a preocupação sanitária. Então, assim, fala-se muito que os suínos, por exemplo, vai ter um aumento muito grande de congelados, essa questão da carne bovina também mais processada. Tudo isso tem essa relação com esse direcionamento para que o crescimento agora seja de alta qualidade. Soemi, o que mais esse sumário, né, esse relatório traz de informações aí para o nosso produtor de relevância para que ele possa entender, então, esse crescimento da China até 2030, né? Quais são os outros fatores que agregam nesse momento que também estão aí dentro desse sumário realizado aí por vocês? Eu queria destacar um setor assim que a gente ainda tem pouca relevância no mercado internacional, mas a gente tem um potencial enorme, que é o setor de frutas. Esse relatório traz, a China é o maior produtor mundial de frutas, importa muito e exporta muito. E a previsão do relatório é que haja um crescimento das importações de frutas nos próximos anos. Em 2020, a China importou 8,9 milhões de toneladas e a expectativa para 2030 é que esse número cresça para 17,5 milhões de toneladas. É uma taxa alta de crescimento. O relatório traz uma previsão de que haja um aumento do consumo industrial e o consumo doméstico de frutas. O Brasil tem uma produção de frutas diversificada e a gente tem um espaço a ocupar, eu acho, nessa questão das frutas. Eu acho que merecia um destaque para o produtor. É importante, então, o produtor ficar de olho também nesse mercado, né? Porque quanto mais oportunidades que nós tivermos aqui, a gente tem que, entrar em todos os setores possíveis, né? Me fala uma coisa, como que o produtor pode ter acesso a esse sumário, de que maneira vocês vão estar trabalhando essas informações com os produtores nesse momento? A gente fez a divulgação, nós e a Invest São Paulo, nós fizemos a divulgação em todas as redes sociais. Esse documento está disponível no site da CNA também. Nós soltamos um release, tem vários documentos com informações pequenas, mais fáceis, específicas dos setores. Ele está um documento também que não é um documento de difícil leitura, tem uma página e pouco para cada um dos produtos, e ele foi amplamente divulgado. Basta entrar no site da CNA que você vai ter acesso ao documento. E em quanto tempo aí vocês fazem, né, esse tipo de trabalho, de sumário, para poder sempre estar atualizando aí os produtores da questão de mercado, de crescimento da China, de outros países também? Quando vai ser o próximo relatório? Ele é um documento anual, né, que a China solta. No ano passado foi a primeira vez que a CNA
fez o sumário executivo desse documento. Então, a gente tem, agora, nós já colocamos na pauta para todos os anos a gente trazer essa informação para cá. Como uma entidade representativa do setor, eu acho que é importante que a gente traga informações que acabam saindo no mercado internacional e que às vezes fica de difícil acesso aqui para o Brasil, como é o caso desse relatório tão importante. Então, ele é um documento anual, a CNA já colocou na sua agenda para todos os anos agora trazer esse documento e de divulgar ele amplamente para o setor. Muito bem, então agora o momento é ficar bem esperto, de olho nesse crescimento aí da China, para que a gente possa sempre oferecer os melhores produtos, ter uma boa rentabilidade aí das boas relações comerciais que nós temos aí com os chineses também e nos preparar para isso, né, Sueli, que é muito mais bacana, é a preparação que o produtor tem, né? Exato. A China, mesmo com essa desaceleração de alguns produtos, do ponto de vista de importação, é um gigante, né? Então, assim, se a China desacelera 1%, o valor é relevante, mas o que fica ainda de mercado é muito grande. Então, a gente jamais pode menosprezar esse mercado. É o principal parceiro comercial do Brasil e do agro ainda mais ainda. A gente tem que estar atento, sim, mas a gente também tem que estar atento na pauta de diversificação de produtos para esse mercado e de diversificação de mercados dos produtos que tem a China como destino prioritário, né? Assim, isso é uma questão independente da China. A gente não deve não exportar para a China, muito pelo contrário, a gente deve ampliar as nossas exportações e a gente tem uma agropecuária muito diversificada, capaz de mandar outros produtos além desses que a gente está mandando. Com certeza. Ótimo, que bate-papo maravilhoso aí, que a gente espera que os produtores também tenham aproveitado. Eu quero agradecer muito a sua atenção aqui conosco, por trazer essas informações, por nos antecipar esse relatório também aqui. E, claro, até uma próxima oportunidade para a gente continuar olhando para esse mercado aí e fazendo essa análise que é tão importante aqui para os nossos produtores. Obrigada, Marcelo. Em nome da CNA, eu que agradeço o convite para estar aqui hoje. E para você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua atenção. Lembrando que esse programa também fica disponível nos nossos canais digitais e também no YouTube. Até a próxima. Tchau.